Deixa eu compartilhar a tela. Tá. Olha só. O assunto que nós vamos começar a conversar hoje, e que talvez a gente vá para a parte 2 na semana que vem, é os phrasal verbs, tá? Os chamados phrasal verbs. Vocês vão, talvez, em alguns livros, dependendo da edição, vocês vão encontrar o termo verbo de 2 partes ou verbo de 3 partes. Quer dizer, 2 parts ou 3 parts verbs, tá? O que é que eles são? Bem, eles são verbos formados por um verbo e uma preposição, ou por um verbo, um advérbio e uma preposição. Então, por isso que eles são chamados verbos de 2 partes ou de 3 partes, tá? Mas a nomenclatura mais atual e mais moderna é essa que vocês estão vendo aí, o termo é phrasal verbs. Por que esse termo? Porque esses verbos, eles não têm o sentido literal das partes que formam o verbo. Então, o verbo e a preposição formam um único elemento que tem um significado diferente do literal das 2 partes. Então, é como se você estivesse formando um verbo figurado, um verbo de significado figurado, tá? E esse elemento, ele é muito frequente na língua inglesa, certo? Ele é muito utilizado na língua inglesa. O ponto aqui é que não existe regra, tá? Olá, Adriane. Tudo bem? Oi, Adriane. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo com o senhor? Tudo bem. Estamos começando, tá? Tá bom. Bem, então, como eu estava dizendo, os phrasal verbs, eles são verbos de sentido figurado, tá? Eles são verbos que têm o sentido conotativo e não denotativo, certo? E eles são muito utilizados na língua inglesa, tá? O problema aqui é que nós não temos regra gramatical para formar esses verbos. Eles são aleatórios, tá? Isso quer dizer que nós temos que decorar, nós temos que saber quais são esses verbos. É difícil, porque eles são muitos, tá? Ao mesmo tempo, tem alguns deles que nós usamos com mais frequência. Então, por exemplo, você pega um verbo tipo get up, que quer dizer acordar, levantar de manhã, tá? Você pega um verbo tipo look into. Se você for separar os 2 elementos, você tem look into, quer dizer, olhar para dentro. No sentido figurado do phrasal verb, ele quer dizer investigar, examinar com investigação, tá? Então, look into forma um phrasal verb cujo significado é
investigar e não olhar para dentro. Por exemplo, não é olhar para dentro da casa, por exemplo, tá? Não é olhar para dentro da vasilha, no sentido literal, tá? Por outro... Sim, por outro lado, nós temos verbos que têm preposição associada a ele, certo? De forma literal, tá? Nós temos verbos, ok? Que têm preposições associadas a eles de forma literal. Oi, Geice, boa noite. Boa noite. Tá. Então, por exemplo, o verbo look, tá? Ele é seguido da preposição at, look at. Olhe, aí é o sentido literal, tá? Então, alguns verbos são seguidos por uma preposição X, de maneira literal. Quer dizer, aquela preposição, ela é parte daquele verbo. Então, quando você usa aquele verbo, você precisa usar aquela preposição. Neste caso, tá? Neste caso, isso. Olá, Cristiane. Boa noite. Bem, então vamos recapitular, tá? O nosso assunto Boa de noite. hoje, o nosso assunto de hoje são os chamados phrasal verbs, tá? Nós estamos na primeira parte do conteúdo, tá? Talvez a gente precise da aula da semana que vem ainda para concluir, tá certo? Olha, Emily. Então, o assunto de hoje são os phrasal verbs. O que são esses phrasal verbs? Eles são verbos de 2 ou 3 partes. Por quê? É um verbo mais uma preposição ou um verbo mais um advérbio mais uma preposição, que tem sentido diferente do literal, tá? Então, você, quando coloca as duas partes juntas, você não vai traduzir com o significado literal dessas duas partes. Quer dizer, essa formação, que nós chamamos de phrasal verbs, adquire um significado figurado, tá? Um significado, vamos dizer assim, metafórico, certo? Um significado conotativo e não denotativo, quer dizer, não é o significado literal, tá? Que é diferente do verbo que tem uma preposição acoplada a ele. Por exemplo, o verbo look at. A preposição at é parte deste verbo look. Aí o sentido é literal, tá? Aí é uma preposição que faz parte do verbo. Você precisa usar essa preposição quando você usa o verbo. Por exemplo, como disse o Ivo agora há pouco, look at me. Então, esse at, ele faz parte do verbo. Agora, tem algumas combinações, tá? Que transformam esta associação em um elemento que nós chamamos de phrasal verb. E por que este nome? Quer dizer, porque ele é um verbo frasal. Porque ele tem um significado diferente do significado literal das duas partes. Por exemplo, o elemento get up, que quer dizer levantar de manhã, acordar. Ele não é o significado das duas partes.
tá? Se vocês forem para o dicionário, vocês vão ver que get é uma coisa e up quer dizer para cima. Então, quando você bota eles dois juntos, certo? Você utiliza como um phrasal verb, tá? Por exemplo, o verbo look mais a preposição into. Então, look into para dentro. Então, é olhar para dentro. Seria esse o sentido literal. Então, olhe para dentro do copo, olhe para dentro da jarra, olhe para dentro do livro. Só que, quando você usa o look mais o into, você cria um elemento cujo significado é investigar, examinar, no sentido de investigação, tá? E esses elementos, eles são muito usados na língua inglesa, tá? Eles são muito frequentes na língua inglesa, tá bom? Então, é por isso que é importante nós estudarmos esses elementos. O ponto aqui é que eles não têm uma regra de formação, tá? Eu não posso dizer para você que up vai sempre com aqueles determinados verbos e que quer dizer sempre aquilo. Não existe uma regra gramatical para esses elementos, para você construir esses elementos. Qual é a consequência disso? Que nós precisamos, então, memorizar esses verbos. Claro que tem alguns que são usados com mais frequência que outros, então a gente lembra com mais facilidade. Porém, na grande maioria das vezes, a gente precisa do dicionário ou do contexto para poder entender o que eles significam, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, uma definição, tá? Vocês têm esse material lá na plataforma. O que é um phrasal verb? É um verbo que combina um verbo com uma preposição. Pode combinar advérbio e preposição, tendo 3 partes e não apenas 2, tá? Bom, geralmente são usados em conversas cotidianas, ou seja, no dia a dia, tá? Então, embora eles sejam elementos formais da língua, tá? Eles são mais usados na comunicação do dia a dia e não, por exemplo, na escrita. Se você estiver fazendo um texto mais formal, você vai optar por usar o verbo literal, tá? Portanto, devem fazer parte integral dos nossos estudos. Muitas vezes, a combinação do verbo e da preposição tem um sentido diferente dos significados individuais. Então, por exemplo, look é olhar e after, depois. Quando você junta os dois, look after passa a significar cuidar, tomar conta dele. Então, é um significado diferente do literal. Então, look after significa tomar conta, cuidar, né? E não olhar depois. Então, você não pode, quando você vai fazer uso desses phrasal verbs, ou quando você vai fazer uma tradução, você não pode ir ao pé da letra, senão você vai errar. Por exemplo, run é correr, out é fora e off é de. Então, se você diz run out of, quer dizer, correr fora de, não é isso. Run out of significa acabar o estoque de algo. Então, por exemplo, I
ran out of gasoline. No meio da estrada, por exemplo. I ran out of gas. Então, a minha gasolina acabou. Não é correr para fora de. Claro, se você usar esses 3 itens de forma literal, você pode dizer o ladrão correu para fora de casa. Só que aí, isso vai estar claro lá no contexto. Então, você estará usando os 3 elementos individualmente. Mas quando você bota os 3 juntos e forma um bloco só, aí o significado é acabar com o estoque dele. Então, além disso, muitos phrasal verbs têm mais de um significado. Por exemplo, take off significa o avião levantar voo. Take off. Ou você tirar a roupa, por exemplo. Take off significa tirar a roupa. Tirar algo do corpo nesse sentido, tá? Então, é muito complicado. Se vocês olharem lá no dicionário, por exemplo, se vocês olharem no dicionário a palavra get, por exemplo, e tomarem uma expressão, um phrasal verb como get away, vocês vão ver que são muitos significados. Então, nós não temos um mecanismo para formar esses verbos. Nós temos que ir utilizando, trabalhando com eles na prática e tentando memorizar aqueles que forem mais frequentes. E os que não forem, ou vai pelo contexto, ou vai para o dicionário. Tá? É um phrasal verb. Então, sell out, sold out, tá? Quer dizer esgotado. Vendido fora. Não tem sentido literal. Sold out significa esgotado, tá? Então, esse é o ponto do nosso conteúdo, é o último item do conteúdo programático desse semestre de vocês. Então, ó, o que é que a gente pode fazer para memorizar esses phrasal verbs? Porque não tem outro jeito. Então, fazer uma conexão entre o sentido literal e o não literal. Então, por exemplo, look up, procurar em uma lista. Quer dizer, look up, olhar para cima. Não é isso. Look up significa procurar um telefone, por exemplo, na lista telefônica. Então, não tem jeito, tá? Certo? Agora, fazer uma associação. Olha aí o que ele propõe. Você pensar que tem um dicionário no teto. Não é muito legal isso, né? Fazer uma conexão com outra palavra. Fazer uma conexão com o som. Bom, claro, vocês estão acostumados a fazer isso no português. Quando a gente quer lembrar de uma palavra que a gente não usa com muita frequência, a gente cria uma associação, né? Visual ou verbal. Vocês lembram quando a gente estudava a tabela periódica, né? Que a gente criava aquelas frases, né? Então, li com Césio e Rubídio na França. Não é isso? Quer dizer, lítio, Césio, Rubídio. Então, isso aí é a melhor alternativa para você lembrar de alguns desses phrasal verbs. Mas nesse caso aqui, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês que não tem melhor ferramenta do que um dicionário de qualidade.
e, de preferência, um dicionário de phrasal verbs que nós temos, tá? Então, se vocês forem, por exemplo, pesquisar naqueles 2 sites ou 3 que eu já mencionei para vocês, vocês vão encontrar essa lista. Tem livros só disso. Por quê? Porque, além dos que já existem, vocês sabem que a língua é dinâmica. Então, as pessoas vão criando outros, que vão acabar lá dentro do léxico da língua. Não é considerado gírias? Não, não tem nada a ver. Gíria é outra coisa, tá? Não sei um detalhe muito forte, né? O verbo ele pode aparecer também com a terminação de. Sim, neste caso, você vai poder utilizar o verbo em qualquer tempo verbal, que a gente já estudou. Presente, passado, futuro, perfeito, tudo. Qualquer um, tá? Você vai usar o verbo e não a preposição, claro. O verbo na forma do tempo verbal que você quer. Deu para entender, gente, isso? Não é difícil, né? De entender. O difícil é memorizar. Por exemplo, o soldado, Get up, wake up, write down, tomar nota. Write down significa escrever para baixo, tá? Mas write down significa tomar nota. Tomar apontamento, né? Como a gente dizia antigamente, né? É, justamente. Vocês aí, gente, entenderam isso? Cristiane, Jace, Emily, Adriane, vocês entenderam isso? grande extensão territorial do Brasil. Em todo o território americano acontece. Vocês podem, o Ivo aqui está me perguntando se os phrasal verbs acontecem em todo o território americano, tá? Sim, mas os regionalismos também acontecem, tá? Então, um phrasal verb que você usa em uma determinada região com um significado, pode ser que lá na outra região tenha um significado diferente, quer dizer, regional, tá? Mas, normalmente, eles são utilizados em todo o território americano, tá? Não, nós não temos esse tipo de elemento no português, tá? Nós temos equivalentes em provérbios, tá? Aqueles clichês, aí você tem equivalentes, tá? Mas esse elemento aqui, ele é característico da língua inglesa, tá? Certo, gente? Então, vamos para uma rápida prática, tá bom? Vou parar essa apresentação aqui para colocar outra, tá bom? Esperem só um minuto. Pronto. Vamos lá. Eu acho que está aqui ainda. Eu tenho que voltar. Espera aí, só um minuto. Acho que começa aqui. Pronto. Olha só. Nós vamos fazer um exercício bem rápido aqui, tá? Que começa nessa página que eu vou compartilhar novamente e termina na próxima, certo? Vocês têm esse material lá na plataforma, tá? Então, a gente vai fazer o exercício agora
em conjunto, tá? Juntos. E depois vocês podem verificar lá na plataforma, tá? Para rever. Então, olha só, o que nós vamos fazer? Nós temos um texto aqui, tá? E nós vamos, a primeira coisa que nós vamos fazer é marcar, sublinhar os phrasal verbs, tá? O primeiro já foi feito aqui como exemplo, tá? Então, assim, ó, well, deixa eu puxar mais um pouco aqui, pronto. Vocês aí no remoto estão conseguindo ver, gente? Sim, professor. Tá, então vamos lá. Well, on Friday night, I stayed up. Quer dizer, eu fiquei acordado. Tá? Stay up significa ficar para cima. Quer dizer, como phrasal verb, isso aqui quer dizer ficar acordado, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos marcar todos os phrasal verbs que nós encontrarmos aqui. Então, vamos lá. Well, on Friday night, I stayed up until 2 in the morning. Eu só queria que vocês fossem escrevendo eles aí num pedaço de papel, tá? Então, stay up é o primeiro. Porque nós vamos usar, e eu vou, como vou ter que mudar a página, aí a gente não vai lembrar de todos, tá? Stay up. Então, I stayed up, tá vendo aqui, vó? Eu estou usando no passado, ó, tá? I stayed up until 2 in the morning, playing on my Wii, tá? So, I got up. Então, aqui é outro phrasal verb. Got up. É o passado de get, né? Então, você vai marcar esse aí, tá? I got up really late on Saturday. I put on. Então, esse aqui é outro phrasal verbs, ó. I put on some shorts. Eu vesti shorts. Às vezes o contexto não consegue. Justamente. Mas é um phrasal verb, tá? Não é colocar sobre. É vestir. Some shorts and some cream. And then my friend Josh picked me up in his pickup. Quer dizer, pick-up aqui é o carro, né? A pick-up. Mas o Josh picked me up, quer dizer, ele me pegou, ele me recolheu no carro. Então, esse pick up aqui é um phrasal verb que significa recolher no carro, pegar no carro. Então, ele me apanhou, né? Como a gente diz em português. Ele me apanhou em casa para levar para o aeroporto. Picked é o verbo no passado, né? Me up, quer dizer, ele usou aí o objeto entre as duas partes do phrasal verb. Então, picked me up. E não é pick-up. Não, pick-up é o carro. Vocês vejam que pick-up é junto, ó, é uma palavra só, que é o carro. Ó, we spent the day hanging out at the beach. Então, hang out também é um phrasal verb, tá? Ok, gente? O hang out, ó, hanging out. Hang out também é um phrasal verb, quer dizer, we spent the day, nós passamos o dia hanging out at the beach, quer dizer, zanzando na praia. O hang out aí significa zanzar. Pode ser hang out, por exemplo, with friends, tá? Quer dizer, zanzar com os amigos, tá? Andar à toa. É, andar à toa, zanzar.
Então, hanging out é outro phrasal verb. Chatting, quer dizer, conversando, né? Chat, né? Chatting and showing off to the girls. Então, show off é outro phrasal verb que quer dizer se exibir. Tá? Se exibir. Então, vejam, show off, mostrar para fora. Então, aí tem algum sentido lógico, né? Se exibir, show off. I tried surfing. Eu tentei o surf for the first time, pela primeira vez. But it was so difficult that I gave up. Então, esse é outro phrasal verb. Give up significa desistir. Então, give é dar. Up para cima. Dar para cima. Não faz nenhum sentido. Então, give up significa desistir, tá? But it was so difficult that I gave up. Gave é o passado de give, né? After an hour. Quer dizer, depois de uma hora, ele desistiu do surf. Bom, aqui termina essa página. Eu vou compartilhar a outra, porque ainda tem a continuação aqui desse parágrafo, tá? Então, eu vou parar aqui essa para colocar a outra, tá? Não, se for... Não. Se não traduzir de acordo com o significado do phrasal, não vai dar certo. E acontece bastante, tá? Bom, vamos lá, gente. Então, olha só. Vou compartilhar aqui a outra página, tá? Muito bem. Então, olha a continuação aqui, tá? Vamos lá. Ó. After that, quer dizer, vocês lembram que ele abandonou, né? Ele desistiu depois de uma hora. After that, depois disso, Josh dropped me off. Quer dizer, drop off significa largar em um lugar. Então, pick up, vocês lembram ainda há pouco? Pick up significa pegar em casa, de carro, né? Buscar. Drop off é deixar em um determinado lugar. Tá? Então, depois que ele desistiu do surf, o Josh dropped me off at the shopping center. Então, ele me largou lá no shopping center. Ele me deixou lá no shopping center. Where I hooked up. Hook up significa me juntar. Hook up with Amanda. Quer dizer, eu me juntei, eu me encontrei, né, com Amanda and her sister. Então, o Josh me largou lá no shopping, onde eu me juntei, me encontrei com a Amanda e a sua irmã. Então, vejam aqui, olha, hook up with. Então, eu tenho hook, que é o verbo, tenho up, que é a preposição, e tenho with, que é a outra preposição. Então, eu tenho aqui um verbo de 3 partes. Que é phrasal verb, juntar-se, tá? Hook up with Amanda and her sister. Então, ele me largou no shopping, onde eu me juntei com elas duas. Não. Olha só, gente, o Ivo está perguntando sobre a palavra center.
vocês estão vendo aqui, escrito com R e E. Essa escrita é a escrita do inglês britânico. No inglês britânico, todas essas palavras não são ER, elas são RE. Então, por exemplo, center, theater, o teatro que é escrito com RE, não é ER, mas é só na escrita, porque a pronúncia é como se estivesse o ER. Por isso que elas foram modificadas lá no inglês americano, porque o americano não vê sentido em você escrever RE, mas pronunciar ER. Tá? Mas essa é a grafia britânica, tá? Então, we looked around the shops for a while. Aqui é outro phrasal verb. Look around. Girar a vista, observar, olhar, tá? We looked around the shops for a while. Quer dizer, nós passeamos, né? Nós passeamos pelas lojas um pouco. Então, look around é passear com a vista, tá? Tried on. Aqui é outro phrasal verb, tá? Try on significa experimentar roupa. Try on. Ó, try on some clothes. É só para roupa? Só para roupa, o try on, com esse significado, tá? Then we all went back. Então, go back é outro phrasal verb que significa retornar. Go back. Então, ir para trás é o go back, quer dizer retornar. Então, we all went back to Amanda's place to watch a movie. Quer dizer, a gente voltou lá para a casa da Amanda, né? Para ver um filme. When it was over, então aqui, ó, outro phrasal verb. Verbo to be com over. Significa terminar. Be over. Terminar. Aqui ele está no passado, né? When it was over, então quando terminou, eles não voltaram para ver o filme? Quando o filme terminou, I went back to my house. Eu voltei para minha casa and crashed out. Então, crash out significa desmaiar, mas é desmaiar no sentido de cansaço. Então, depois de tudo aquilo, surf, cinema, shopping, eu desabei. É como a gente diz em português, né? Eu cheguei em casa e desabei, desmaiei. Mas é nesse sentido, tá? Quer dizer, eu apaguei. Crash out. Esse over, professor, muito comum nesses videogames, game over. Game's over. Então, eles tiram o verbo to be, dizem game over, quer dizer, finalizou. Então, vocês estão vendo, olha, esse crash out aqui, tá? Significa, crash é bater, né? É se chocar. Então, os carros crash. Então, bater, né? Chocar para fora. Não tem sentido. Então, crash out significa desabar, desmaiar. No nosso português, apagar. Então, eu tive um dia inteiro de trabalho, dei 50 aulas naquele dia. Quando eu cheguei em casa às 10 da noite, eu
desabei, apaguei, tá? Neste sentido. Ok, gente? Vocês aí acompanharam, entenderam direitinho? Emily, Cristiane, Geice, Adriane, nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Então, ó, vocês acabaram de ver aí um parágrafo onde se utilizou alguns phrasal verbs no passado. Por isso que vocês viram as formas do verbo no passado. Mas ele pode ser usado no presente, no futuro, no perfeito, no modal, em todos aqueles tempos verbais que nós já estudamos, tá? Ok, gente? Então, ó, logo depois do parágrafo, né, tem um exercício para você associar o significado do verbo. Por exemplo, ó, stay up. Vocês viram lá que tinha o stay up? Not go to bed. Not sleep. Quer dizer, é ficar acordado, tá? Então, nesse material que vocês têm lá na plataforma, ele é todo assim, tá? Além dele estar em português, ele sempre tem essa associação didática para vocês poderem acompanhar o que está sendo proposto, tá? Então, me parece que é a melhor maneira de vocês entenderem a ideia dos phrasal verbs. Por exemplo, ó, aqui no número 1, tem assim, to finish, to end, quer dizer, terminar, finalizar. Qual seria o phrasal verb? Seria be over. Então, vocês vão voltar ao parágrafo, tá? Vocês marcaram, né, os verbos aí. Aí vocês vão voltar ao parágrafo e vão dizer qual é o phrasal verb que tem aquele significado que ele está colocando aí no exercício. Por exemplo, olha, aqui no número 2, stop doing something. Abandon, quer dizer, parar de fazer alguma coisa. Abandonar. Qual é o verbo que significa isso? É o give up. Lembram que é desistir. Então, depois de 1 hora, ele desistiu do surf. Então, give up é abandonar. Got up, get out, ou é get up? Porque o got é o passado de get, significa levantar. Não é levantar de qualquer forma, tá? É sair da cama, que é justamente aqui, olha, o item 3. To get out of bed, sair da cama. Get up. Significa levantar depois de acordar, tá? E o wake up seria O acordar. O despertar. Então, ó, logo depois de vocês terem marcado esses phrasal verbs no parágrafo, vocês vão associar nessa lista aí o significado de cada um deles, para tentar já ter aí uma primeira lista de glossário, né? Ó, por exemplo, to put on clothing, quer dizer, vestir, colocar roupa. To see if it fits you or suits you. Então, colocar roupa para ver se serve em você ou se fica bem em você. É o try on. Exatamente. Tá? É o try on.
Vamos fazer os 5 até aqui, tá? Porque o 6 já está feito, o resto fica por conta de vocês. Ó, to try to make people admire you or your possessions. Tentar fazer as pessoas admirarem você ou as suas posses. Ou seja, se mostrar, né? Ou seja, show off. Quer dizer, você faz as pessoas admirarem. Você sai de carro, né? Aquele conversível, né? Showing off. Pronto, é fazer o bafo, exatamente. É fazer bafo. No português bem popular é o fazer bafo. Bem paraense. É, bem paraense. Charlar. Só que você não faz isso só charlando, né? Você pode, por exemplo, bater foto hoje, né? Então, eu não sei se vocês já viram, não sei se vocês têm, se vocês acompanham isso. Vocês aí no remoto, prestem atenção, hein? Nós temos uma classe, hoje em dia, que funciona muito no Facebook, no Instagram, que se chamam as CAM, C-A-M, Girls. As Camera Girls. O que é que elas fazem? Elas fazem fotos, fazem vídeos eróticos com biquínis, seminuas, postam algumas fotos e vendem essas fotos e esses vídeos, tá? Para aquelas pessoas que têm esse hábito. Então, tem muito velho aí solitário, né, sozinho, que compra. Então, a pessoa manda um Pix e elas mandam as fotos, os vídeos, né? Então, eu vi hoje uma postagem de uma moça de Goiânia, eu acho. E aí ela diz assim, vídeos quentes, mas 18. Quer dizer, ela só vende se a pessoa provar que tem mais de 18 anos, porque fazer isso para menor é crime, né? É considerado estupro. Só que eu posso falsificar minha identidade hoje com uma facilidade muito grande, né? E eu mostro para ela uma identidade de 21 anos, quando eu tenho só 15, 14. Eles fazem isso com a maior facilidade hoje em dia. Mas é isso, tá? Então, essas moças, o que é que elas estão fazendo? Showing off. Estão se exibindo o corpo, né? Na internet. Entenderam, gente? Tá claro isso? Lá na plataforma, vocês têm mais exercícios, tá? Que vocês podem ir fazendo aos poucos. E lá na quinta-feira, no chat, se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só entrar e perguntar. E vão fazendo os exercícios, porque é a única maneira da gente fixar um pouco esses phrasal verbs. Isso. Bom, só para a gente finalizar, esses phrasal verbs, eles são muito utilizados na literatura, especialmente na poesia, porque eles rebuscam, vamos dizer assim, eles sofisticam, né, o texto literário, especialmente a poesia, tá? Então é um uso prático fora dessa coisa do dia a dia da comunicação. Exatamente. Tá certo? Alguma pergunta vocês aí no remoto, gente? Eu vou interromper a apresentação, tá? Todos entenderam, gente? Vou interromper a nossa gravação. Ok, professor. Tá?